Pois bem, turma, vamos dar início então ao entendimento do escoamento interno e a troca de calor também, quando você tem uma variação térmica, né, entre superfície e fluido. Então, primeiramente, escoamento interno, ele é entendido como qualquer tipo de escoamento em que está envolto por uma superfície. Então, as tubulações, por exemplo, o escoamento no interior da tubulação é dito de escoamento interno. Algumas características de escoamento interno, então, escoamento confinado por superfície, conforme eu falei. Camada limite se desenvolve com restrição, que a gente vai relembrar aí da mecânica dos fluidos. Existem regiões distintas, né, de entrada de escoamento e região desenvolvida, que a gente vai ver. O efeito viscoso é sentido ao longo de todo o escoamento, e escoamento desenvolvido você tem que é função apenas do raio. Então, vamos analisar aqui o que está acontecendo com a região da camada limite, né, do fluido que está entrando aqui. O fluido entra a uma velocidade U de corrente livre, aqui é considerado uma variação com raio, onde o raio total é chamado de R0. E aí, devido à ação das tensões cisalhantes formadas aqui devido ao atrito da superfície, você tem uma formação de camada limite aqui de velocidade, né, onde a velocidade novamente aqui em R igual a R0 é nula e atinge a maior velocidade no centro. Então, a sua espessura da camada limite aqui, formada entre R0 até atingir uma velocidade média. Agora a gente não tem mais aquela velocidade de corrente livre, né? As ações de tensão cisalhante, elas estão sempre agindo aqui. Então, vai chegar um momento em que a velocidade ela não vai mais variar com X, mas ela vai variar com o raio também aqui. E aí você atinge a região completamente desenvolvida. Então, aqui a gente tem duas regiões, uma região de entrada, onde a velocidade, né, o perfil de velocidade está variando com raio e com um comprimento de X, e chega um momento que não varia mais com um comprimento de X, apenas com um raio, repetindo esse perfil daqui para frente. E aí você tem a região completamente desenvolvida, onde a velocidade é apenas a função do raio. Bem, então qual a diferença para o escoamento interno, né? No escoamento interno, a gente tinha que analisar se ele era regime laminar ou turbulento para poder fazer a análise do coeficiente convectivo de transferência de calor. E aqui, além de você analisar no escoamento interno se é um regime laminar ou turbulento, você vai precisar descobrir se ele está na região de entrada, ou seja, se a sua velocidade está variando com raio e com X, ou se ele está na região plenamente desenvolvida, tanto para o laminar quanto para o turbulento. Então, vamos relembrar algumas condições aqui de escoamento da mecânica dos fluidos, né? O número de Reynolds aqui, para o caso de um tubo circular, ele é dado por ρ vezes a velocidade média vezes o diâmetro sobre a viscosidade. Então, antes, no escoamento externo, a gente usava a velocidade de corrente livre. Agora, a gente vai ter que calcular uma velocidade média atingida. E o número de Reynolds crítico para casos de seções circulares é aproximadamente 2.300 aí para a transição entre regime laminar e turbulento. Bem, lá da fluidodinâmica, para escoamento laminar, você tem que a razão entre o comprimento onde é atingido a região completamente desenvolvida sobre o diâmetro é igual a 0,05 vezes Reynolds. Então, para você descobrir aonde que a sua região completamente desenvolvida começa a se desenvolver na camada, né, tratando-se de fluidodinâmica, na região hidrodinâmica,
é só você descobrir o Reynolds e multiplicar por 0,05. Para escoamento turbulento, em geral, na maioria das literaturas, adota-se que x sobre d é maior que 10. Então, tem esse intervalo aqui, mas para um x sobre d maior que 10, ou seja, na maioria dos casos, né, em que você tem um comprimento de tubo muito grande em relação ao diâmetro, se isso já é maior que 10, então você já pode considerar escoamento turbulento. Então, a velocidade média para casos de fluidodinâmica aí, a gente pode substituir também o valor de Reynolds em função da vazão mássica. Ok. Então, no escoamento externo, você tinha uma velocidade da corrente livre. No escoamento interno, trata-se de uma velocidade média. A vazão mássica, então, é a vazão volumétrica vezes ρ, né, a massa específica. Então, quilo por metro cúbico vezes metro cúbico por segundo, você tem quilo por segundo taxa mássica. E aí, aqui a sua vazão volumétrica vai ser a velocidade média vezes a área transversal, onde lá no escoamento externo a gente tratava como velocidade de corrente livre vezes a área transversal. Então, isolando a velocidade média aqui, você pode dizer que é uma vazão mássica sobre ρ vezes a área transversal. E aí, substituindo no número de Reynolds essa velocidade média, você pode expor também o valor de Reynolds como 4 vezes a taxa mássica sobre π dμ para caso de um tubo circular, ok? Bem, então a velocidade média ela vai variar com a velocidade U. E esse U, dependendo se estiver na região de entrada, ele varia com raio e com x. Então, você pode expressar a taxa mássica também como uma integral de um U, onde esse U você deve conhecer a expressão variando com raio e com x em função de uma diferencial aqui da área transversal, certo? E aí, fazendo as devidas substituições aqui da taxa mássica com a velocidade média, você pode expressar a sua velocidade média em função da velocidade local, que está variando com raio e com x. Então, a minha velocidade média pode ser descrita por essa expressão, 2 sobre R0, então R0 é o raio total do tubo ao quadrado, integral de 0 a R0 de uma velocidade, um perfil de velocidade que varia em função de raio x, RdR. Substituindo aqui, né, pela área transversal, que é 2πr ao quadrado, colocando aqui, encontra-se essa equação, ok? Bem, então na região completamente desenvolvida, na região completamente desenvolvida, esse perfil aqui de velocidade média não vai variar com uma velocidade em função de raio de x, mas apenas de raio, porque chega um momento em que a velocidade começa a se repetir em função de x, então você vai ter uma velocidade apenas em função do raio. Logo, a derivada de velocidade em relação a x é zero, né? Você tem o de xr igual ao r. E aí o r substituindo também nessa equação aqui, você encontra essa função, que é função, né, só do raio, variando aqui então com o raio total, o raio que está variando de 0 a R0 e o gradiente pressão. Ok. A velocidade média, então, se você pegar essa expressão, né, vem da fluidodinâmica isso aqui. Se você pegar essa expressão e substituir aqui na sua velocidade média e integrar, você encontra essa expressão aqui. E aí, uma dividido pela outra, você reduz a expressão a 2 vezes 1 menos R sobre R0 ao quadrado. Bem,
Então, se você tiver uma velocidade média, né, ou uma velocidade com esse perfil aqui na região completamente desenvolvida, você pode encontrar a sua velocidade média, que é só função aqui do raio variante que você está analisando sobre um R0. Ok. Em relação às considerações térmicas, bem, então se você tiver, né, um fluido entrando com determinada temperatura de corrente livre aqui e uma superfície onde tem uma temperatura de superfície aqui diferente dessa temperatura de corrente livre, seja ela maior ou menor, você vai ter um gradiente de temperatura e uma transferência de calor. Logo, vai se formar uma camada limite térmica aqui também. E novamente, o seu perfil de temperatura, ele vai se formando, variando com X e com raio até começar a se repetir. E aí você tem também uma região completamente desenvolvida, né? Então você tem uma região de entrada, onde está se formando essa camada limite térmica que varia em função de X e do raio também, a sua temperatura, até atingir uma temperatura média. Então aqui no caso também não é atingida uma temperatura de corrente livre, mas uma temperatura média, já que você tem uma velocidade média também. E aí a sua temperatura passa a ser função apenas do raio e não de X. Mas isso é até um paradoxo, porque se você continua tendo transferência de calor, então subentende-se que não atingiria uma temperatura média, uma temperatura em que se repete daqui para cá, na região completamente desenvolvida. Como que a gente vai analisar isso? Bem, primeiramente só algumas considerações térmicas, né? Assim como a gente pode encontrar lá a região completamente desenvolvida, onde se inicia na fluidodinâmica, na hidrodinâmica, a gente pode encontrar aqui também no caso da região térmica. E aí, para regime laminar, você tem que a razão entre o comprimento atingido da região completamente desenvolvida térmica sobre o diâmetro é igual a 0,05 vezes Reynolds vezes Prandtl. Então, você adiciona o Prandtl aqui em relação à fluidodinâmica. Observe que se o valor de Prandtl for maior que 1, então você já tem que esse valor aqui já é maior do que o valor, no caso, considerado para a hidrodinâmica. E aí significa o quê? Que a sua região completamente desenvolvida, ela está sendo iniciada num comprimento maior do que o comprimento hidrodinâmico, ou seja, a camada limite térmica, né, a camada limite fluidodinâmica se desenvolve mais rapidamente do que a camada limite térmica. Para valores maiores que 100, então, de Prandtl maiores que 100, muito alto, então significa que a região completamente desenvolvida da hidrodinâmica é atingida muito rápido e a região de entrada é praticamente desprezível frente à região completamente desenvolvida da térmica. Então você já pode considerar que é escoamento, que a região completamente desenvolvida, muito menor do caso da hidrodinâmica em relação à térmica, é razoável admitir um perfil de velocidade plenamente desenvolvido já para toda a parte hidrodinâmica, tá? Bem, região de comprimento de entrada térmica para escoamento turbulento é praticamente independente do Prandtl. Então você tem que, para questões aí de escoamento turbulento, esse comprimento térmico aqui da região completamente desenvolvida sobre o diâmetro em caso de turbulento igual a 10, que diz aí na maioria das literaturas.
Ok, então escoamento interno. Você vai ter que analisar uma velocidade média e uma temperatura média. Quando você analisava lá no escoamento externo, a quantidade de calor sensível passada era uma taxa máxima vezes a capacidade calorífica a pressão constante, temperatura que sai menos a temperatura que entra. Agora você tem que analisar uma temperatura média. Então, seu calor sensível aqui, ele está associado na região completamente desenvolvida com uma vazão máxima, capacidade calorífica, a pressão constante e a temperatura média. Então, isso aqui eu também posso escrever, né, como uma integral, a vazão máxima, que é a vazão volumétrica, ρ vezes U, vezes o CP aqui, vezes uma temperatura, vezes uma diferencial da área que está associada aqui à vazão, U vezes a velocidade. Por quê? Se a área está variando com R, então eu estou considerando uma diferencial dessa área transversal, certo? Bem, então isolando o meu TM aqui, eu fico com essa equação. E aí com o CP, né, considerando essas propriedades termofísicas constantes, e a vazão máxima como ρ vezes uma velocidade média vezes a área transversal, eu fico com essa equação aqui. Então, essa equação, a temperatura média, ela é função da velocidade média, aonde essa função da velocidade média, lembra lá da hidrodinâmica, ela é função da integral da minha velocidade local, que no caso está variando aqui com o raio. Então, eu preciso encontrar a expressão, né, da velocidade agora e dessa temperatura para poder integrar isso aqui e encontrar a temperatura média. Bem, ok, então, como eu ia dizendo, se continua tendo transferência de calor, mesmo na região completamente desenvolvida, é um paradoxo você dizer que a temperatura vai se atingir então uma temperatura média na região completamente desenvolvida. Mas a gente pode analisar esse caso em termos da razão adimensional entre as temperaturas. Vamos ver como. Então, como eu ia dizendo, se continua tendo transferência de calor, então você nunca vai atingir uma temperatura média constante, né? E o seu DTM dx nunca vai ser igual a zero. Então, o TM sempre aumentará com X, né? Se a transferência de calor for para o fluido, se você tiver uma temperatura de superfície constante, mas maior que a temperatura média, ou diminuirá se for inverso, né? Mas o TM nunca vai ser constante. Mas isso pode ser quebrado se a gente for analisar em termos adimensionais, né? Então, sua temperatura, chamando de θ aqui, uma temperatura da superfície, menos uma temperatura T que esteja variando, né? No caso, não mais com X, mas apenas com raio aqui, a temperatura S menos TM, a derivada disso aqui, variando apenas com o valor de raio, né? Então, analisando quando R é igual a R0, por exemplo, você tem que a sua derivada em função do raio vai ser um TS conhecido menos um T em função do raio, TS menos TM. Então, quando o raio é igual a R0, você tem que TS é constante, TM é constante, então você fica com a derivada da sua temperatura em que você está analisando, no ponto de raio que você está analisando, em função do raio, sobre TS menos TM, e isso tem que ser uma função diferente de X, que a sua temperatura não está variando mais com X. Você tem um padrão repetitivo, né, em função de X, onde a temperatura está variando só com raio. Então, pela lei de Fourier,
menos K dTdr é igual a lei de resfriamento de Newton, HTS menos Tm, quando o raio é igual a R0. E aí eu vou isolar esse dTdr aqui e substituir nessa equação. Então, dTdr é igual a HTS-Tm sobre K, negativo, né? Substituindo aqui, eu tenho que essa derivada ela é igual às propriedades de convecção sobre condução, termo convectivo sobre condutividade, que é uma função diferente x. Ou seja, o que isso está querendo te dizer? Que quando você está na região completamente desenvolvida, o seu coeficiente convectivo de transferência de calor, ele não varia em função de x, ele é uma constante. Então, na sua região completamente desenvolvida, H vai ser um valor numérico constante, ok? Bem, então a gente vai ter aí que nas regiões completamente desenvolvidas, né, conforme eu falei, quando é atingido aqui o comprimento de região completamente desenvolvida, o seu H é uma constante. E até atingir você tem um decaimento. Por quê? Porque aqui é a entrada, né? A região de entrada, onde o coeficiente convectivo está associado à velocidade de corrente livre. Então, ele começa no alto, né? Ele começa alto. A partir do momento que você tem a dissipação da velocidade pelas tensões cisalhantes, então você tem uma redução na velocidade e aí o seu coeficiente convectivo cai, ok? Então a gente vai ver os próximos conceitos aí em relação a balanço de energia para poder traçar o perfil de temperatura para esses determinados casos aí.